Olá, começa agora mais um Janela Educativa. E no programa de hoje nós vamos conhecer mais sobre o mini curso Inova Mundi, como elaborar o pôster virtual. Quem vai conversar com a gente sobre esse curso é a professora Rosana Vaz, que vai ser ministrante do curso, né, prof? Isso mesmo. Então, como é que vai funcionar isso? O que os alunos vão aprender nesse mini curso? Bom, esse mini curso surgiu de uma necessidade de os alunos entenderem como se posicionam as informações de uma forma estética e gráfica agradável. Porque acontecia muito que nesses seminários de iniciação científica, dos alunos contratarem serviços de serigrafias, gráficas e agências para fazerem esse trabalho, por não saber mexer no software ou não saber como colocar isso de uma forma interessante. Como esses posters eles são avaliados tanto quanto o trabalho, isso começou a ficar complicado, porque aí o aluno, além de despender todo o dinheiro de fazer esse serviço, que não é realmente o objetivo dessa apresentação, se oportunizou se fazer esse curso para que eles consigam entender quais são os elementos principais para serem colocados dentro desse material. O pôster é um resumo muito objetivo, muito claro do que é o seu trabalho. Por quê? Porque no pôster é onde o avaliador e as outras pessoas que estão acompanhando a feira possam entender do que se trata o trabalho e possivelmente buscar mais informações lendo o artigo do aluno. E o que é mais interessante assim, que eu vejo nesse curso? Além do aluno tentar resumir de uma forma estratégica todo o seu conteúdo, ele vai entender como colocar isso de maneira, digamos assim, a diagramação, onde colocar, eu coloco o objetivo desse lado, eu coloco o meu fechamento nesse outro lado, como que eu coloco a metodologia, se eu tenho fotos, como é que eu insiro essas fotos de uma forma interessante. Tratamento da imagem também. Também, a gente aborda um pouco esses aspectos da questão de tratamento, mas a gente não ensina, por exemplo, o aluno a mexer no Photoshop e a clarear a foto, essas coisas não. A gente, na verdade, quer fazer com que o aluno, nesse período das 14 horas até as 17 horas, ele consiga aprender como fazer a estrutura gráfica desse material. Então, a gente utiliza recursos tanto quanto o Photoshop ou o PowerPoint, que é o que o aluno disponibiliza, às vezes é o que ele tem em casa, para que ele se sinta mais à vontade possível para fazer esse pôster de uma forma mais profissional, né, que a gente chamaria do mercado acadêmico, né, que o mercado acadêmico exige que isso aconteça. E é uma preparação, porque o Inova Mundi, ele tem essa oportunidade do aluno fazer esse exercício e, ao mesmo tempo, dele, se ele, por exemplo, quiser participar de um congresso, ele pode participar via pôster. E essa modalidade é uma modalidade importante para currículo, até para ele avançar na carreira acadêmica e assim ele já tem essa noção de como fazer essa construção. E o pôster faz parte da avaliação da nota, né? Ele acrescenta na nota também. Exatamente. Não é somente um acréscimo, uma mais só para exatamente, porque é isso que entrou em jogo, né? Como estava acontecendo muito isso, essa comercialização dos posters, perdeu toda a sua finalidade, né? E aí, então é isso. Aí no curso a gente vai ensinar como escolher a cor, por exemplo. Às vezes a cor pode ser uma bobagem, mas não. Dependendo da foto que se coloca ali, a cor que se coloca numa barra de cima, no cabeçalho, atrapalha toda a questão visual. E aí também dá para o aluno um suporte estético que, por exemplo, a gente atende o pessoal da saúde que não tem esse contato gráfico e eles, assim, claro, não tem como eles saberem, porque nunca fizeram nada parecido. Então, a gente começa a mostrar essas nuances. Às vezes eles têm registro, por exemplo, de um ultrassom. E aí, como é que eu coloco isso no pôster? Uma forma visual, uma forma que realmente seja atrativa ou que explique melhor. E aí, nesse curso é interessante que o aluno já leve alguma coisa pré-montada ou um resumo daquilo que ele tem que acrescentar no pôster. Até uma coisa importante é que ele fale com o seu orientador para ver quais são realmente qual é o texto realmente essencial que tem que ir para o pôster.
muitas vezes a gente tem que cortar, então é bom porque é um trabalho também individual. Eu vejo todos os posters que estão sendo desenvolvidos, então o aluno tem condições de fazer esse ajuste. Tem alunos que, por exemplo, o aluno que não leva nada, que só leva o seu artigo inteiro, às vezes não aproveita essa oportunidade de poder já montar. Então a gente sempre pede assim, já leva pré-pronto para que a gente consiga fazer os ajustes. E aí ele consegue também dar a sua identidade a ele e fica, eu acho que até bem mais tranquilo para ele explicar o pôster. No caso, se ele tiver que fazer a explicação do pôster, ele fica mais seguro com relação a isso. E nesse resumo, nunca colocar informações a mais, demais e nunca... Isso, até também, questões assim, ó, por exemplo, tu tem um resultado que é com aqueles gráficos pizza, né? Então, tá, como é que eu vou colocar isso de uma forma atraente? Aí, de repente, o gráfico pizza tá com cores que nada combina. Então, sempre quando coloca ali, por mais que a diagramação seja feita, não fica interessante. E aí a nossa busca é essa, é a gente mostrar esses detalhes. Fonte tipográfica, por exemplo, na escolha da letra que vai ser inserida, é sempre um problema, porque geralmente a pessoa coloca lá uma fonte que é muito extrovertida ou muito, sei lá, que não passa uma seriedade no material. Então, essas coisas a gente tenta conduzir de uma forma que facilite a nossa visualização, né? Então, esses são alguns aconselhamentos que eu faço e, claro, observando sempre o que eles têm de material, porque cada aluno tem um tipo de material. Tem alunos que não têm imagens, por exemplo. E aí, como é que a gente faz? E aí eu sempre sugiro que eles procurem imagens que possam ilustrar, nem que seja no cabeçalho ou alguma coisa que tenha a ver com o tema, para que ele consiga inserir isso na imagem. Imagens que sejam de autoria livre, né, que não exijam, né, ter um cuidado dessas buscas de imagens no Google, né, que não pode utilizar imagens que têm que ser pagas, ou se quiser comprar uma imagem, que hoje em dia não é caro, né, custa às vezes R$24 uma imagem, se o aluno tiver interesse, que quiser comprar, compra, ou então ele mesmo pode fazer a foto e acrescentar ali. Então, são algumas sugestões que a gente faz. Esses pôsteres, eles são colocados para os outros alunos verem também e acompanharem o trabalho em algum site também, ou aqui na Rua Coberta. Isso, exatamente. Depende de cada segmento, né? Então, tem alguns que precisam fazer a impressão, tem outros que não, que é virtual. Então, assim, o que a gente está oferecendo é da estrutura virtual para que ele possa até mesmo saber anexar o arquivo para ser posto para avaliação e para também ser acessado por outras pessoas, sem perder a qualidade. Porque a gente também tem esse problema do aluno que não sabe como fazer a compactação desse arquivo de uma forma que não perca a qualidade e que dê para ler. Não perca a qualidade da imagem, que não fique o que a gente chama de pixelado, que são aqueles quadriculados, que fica ruim, incômodo, né, de ler. Então, tudo isso faz parte de um cuidado que o aluno tem que ter com o seu trabalho. E eu acho isso muito bom, que a gente possa abrir isso para alunos de diferentes cursos, porque também é importante eles terem esse cuidado estético com tudo que eles forem fazer. Digamos que eles tenham uma continuidade depois para uma vida acadêmica ou lançamento de livros, de revistas científicas, ele também tem que ter essa noção. Essas regras existem e eles têm que se adaptar a isso, né? Revistas, principalmente de saúde, na área da saúde, tem as revistas científicas que muitas vezes, para ser realmente autorizado, ele precisa estar numa revista. Então, também tem que estar dentro das diretrizes, esse cuidado da BNT. Então, todas essas questões são importantes para que funcione. E alunos de outras universidades que vão participar do Inova Mundi também podem fazer o curso? Com certeza, a gente tem bastante, geralmente a turma fica bem eclética, assim, tanto de diferentes cursos quanto de diferentes universidades. E aí acontece também, por exemplo, das outras universidades terem alguns formatos que foram recomendados da universidade, porque tem alunos que já participaram de iniciações científicas na sua universidade e quando vêm para a Fevale, o Inova Mundi tem algumas coisas que são diferentes, então eles têm que fazer as adaptações. Mas isso é super tranquilo, porque aí tem todo o regramento para ser feita essa adaptação e a troca é muito positiva, assim, a gente tem um trabalho bem interessante, cada um traz as suas dúvidas, mas olha só, eu tenho uma situação que é o seguinte, eu tenho muito texto, eu tenho que tentar reduzir, mas eu não posso reduzir porque eu preciso colocar esse conteúdo, aí a gente tem que
entrar naquele consenso de assim, bom, você vai ter que reler todo esse parágrafo, vai ter que fazer os recortes, né? Assim como nós, da comunicação, fazemos com os nossos jornais e revistas, a gente tem que cortar texto para poder encaixar dentro da diagramação. Então, é a mesma coisa, é um exercício que se faz para fazer esse recorte. Uhum. E acontece quando o curso? Acontece dia 4 de setembro, das 14 horas até as 17 horas, é numa quinta-feira. Uhum. E as inscrições vão até o dia 2, né? Exatamente. De setembro também. Isso mesmo. No site da Fevale direto. Uhum. Isso mesmo. Tá certo, então. Muito obrigada, tá, prof? Eu que agradeço pela oportunidade. E o Janela Educativa de hoje fica por aqui. Quem ficou interessado pelo assunto, as inscrições podem ser feitas até o dia 2 de setembro pelo endereço que aparece aí na sua tela. Até o próximo programa!